Existe uma razão pela qual tanta gente corre atrás da vida e ainda assim se sente vazia. Elas acordam cansadas, dormem ansiosas, vivem pressionadas pela sensação constante de que precisam fazer mais. Mais rápido, mais forte, mais cedo. Como se o universo premiasse apenas quem vive em guerra consigo mesmo. Mas talvez o problema esteja exatamente aí, porque existe uma diferença silenciosa entre esforço e desespero. A maioria das pessoas não está construindo o próprio destino, está tentando fugir da própria insegurança. E quanto mais foge, mais perde a paz. Os estoicos entendiam uma verdade que o mundo moderno esqueceu completamente. A vida não floresce sob tensão constante, ela floresce sob clareza. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do Império Romano, escreveu algo simples, mas capaz de transformar uma mente inteira. Concentre-se apenas no momento presente. Parece simples, mas quase ninguém consegue viver isso, porque a mente moderna está sempre em outro lugar. No medo do futuro, na culpa do passado, na ansiedade do que ainda não aconteceu. Enquanto isso, o único momento onde sua vida realmente existe é ignorado. O agora. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se sente desconectada da própria realidade. Elas nunca estão presentes. O corpo está aqui, mas a mente está perdida em preocupações imaginárias, criando cenários, inventando tragédias, tentando controlar tudo. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E honestamente, essa frase nunca fez tanto sentido quanto hoje. As pessoas vivem em estado permanente de alerta, sempre aceleradas, sempre reagindo, sempre buscando algo que acreditam que finalmente trará paz. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais validação, mais controle. Mas presta atenção nisso. Uma mente ansiosa não encontra paz nem quando conquista aquilo que desejava. Porque o problema nunca foi apenas externo. Grande parte do sofrimento nasce da resistência interna, da necessidade obsessiva de controlar o fluxo natural da vida. Quanto mais você tenta forçar as coisas, mais pesado tudo se torna. Porque a ansiedade cria resistência. E resistência bloqueia a clareza. Pensa em água. Ela não luta contra a pedra. Ela contorna, flui, persiste silenciosamente. E com o tempo, transforma paisagens inteiras. O homem forte funciona da mesma maneira. Ele não vive desesperado tentando acelerar tudo. Ele aprende ritmo, presença, confiança. Hoje, as pessoas confundem intensidade com evolução. Acham que viver esgotado significa estar progredindo, mas muitas vezes o excesso de movimento é apenas fuga emocional disfarçada de produtividade. Existe uma pergunta importante que quase ninguém faz a si mesmo. Você está agindo por propósito ou por medo? Porque muita gente trabalha sem parar. Não porque ama construir, mas porque teme parar e encarar o próprio vazio. O silêncio assusta, a quietude revela. Quando não existe distração, sua mente finalmente mostra aquilo que você vem evitando. Sentir. Por isso tantas pessoas vivem consumindo estímulo o tempo inteiro. Vídeos, músicas, notificações, redes sociais. Tudo para não ouvir os próprios pensamentos. Mas o homem que aprende a permanecer em silêncio descobre algo poderoso. A paz não nasce quando o mundo desacelera. Ela nasce quando sua mente para de lutar contra tudo. Os estoicos chamavam isso de aceitação inteligente. Não significa desistir da vida. Significa parar de transformar cada obstáculo em sofrimento desnecessário. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. E isso muda completamente sua forma de enxergar dificuldades. Porque talvez aquilo que hoje parece atraso esteja preparando você para algo maior. Talvez a rejeição tenha evitado um destino errado. Talvez a perda tenha criado espaço para algo melhor.
Talvez o caos esteja moldando uma versão mais forte de você, mas uma mente desesperada nunca consegue enxergar isso. Ela só vê ameaça, só vê urgência, só vê medo. Existe uma força absurda em alguém que permanece calmo enquanto tudo parece incerto, porque calma transmite confiança, e confiança transmite poder. A maioria reage emocionalmente a qualquer dificuldade. Explode, se desespera, se vitimiza, mas homens fortes aprendem a responder, em vez de apenas reagir. Eles entendem que emoções são mensageiras, não mestres. Você pode sentir medo, sem deixar o medo controlar sua direção. Pode sentir tristeza, sem transformar tristeza em identidade. Pode sentir ansiedade, sem permitir que ela governe sua vida. Isso é soberania emocional. É recuperar o controle interno, porque no final, o verdadeiro poder nunca esteve em controlar o mundo. Sempre esteve em controlar a si mesmo. Existe também outro erro silencioso destruindo muita gente hoje. A sensação constante de insuficiência. A ideia de que nunca é o bastante. Nunca conquistou o suficiente. Nunca evoluiu o suficiente. Nunca possui o suficiente. E isso cria uma vida inteira baseada em carência. Mas os estoicos entendiam algo revolucionário. A abundância começa quando você aprende a reconhecer valor no presente. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, disse: "Não é pobre quem tem pouco, pobre é quem deseja infinitamente mais." E talvez seja exatamente isso que esteja adoecendo tantas pessoas. Elas perderam completamente a capacidade de apreciar a própria vida enquanto vivem. Tudo virou corrida, comparação, ansiedade. Mas escuta isso com atenção. Uma mente que nunca sente que possui o suficiente, nunca encontrará descanso, porque sempre existirá outro objetivo, outro medo, outra cobrança, outra necessidade. Por isso a gratidão é tão poderosa. Ela quebra a mentalidade de escassez. Ela ensina sua mente a perceber riqueza, antes mesmo da conquista externa acontecer. E não, isso não significa abandonar a ambição. Significa parar de transformar felicidade em um prêmio distante. Existe outra verdade difícil de aceitar. Nem tudo acontece no seu tempo. A vida possui ritmo próprio. E quanto mais você tenta acelerar aquilo que ainda está amadurecendo, mais sofrimento cria. Talvez você esteja tentando colher antes da hora da semente florescer. Os estoicos chamavam isso de confiança no destino. Não uma confiança passiva, mas uma confiança inteligente. Você faz sua parte, age, constrói, evolui, mas sem destruir sua paz, tentando controlar aquilo que não depende de você. Porque algumas coisas levam tempo, algumas respostas chegam no silêncio, algumas coisas precisam amadurecer longe da sua ansiedade. E, talvez, o maior erro da maioria das pessoas seja acreditar que pressão acelera destino. Não acelera, só destrói a mente. Porque existe uma diferença entre disciplina e obsessão. O homem disciplinado executa com constância. O homem obcecado vive em estado de guerra. E cedo ou tarde, a mente cobra o preço. Por isso, o estoicismo valoriza tanto a serenidade, a capacidade de continuar avançando, sem se destruir no processo. Hoje, muita gente vive emocionalmente dependente do próximo resultado. Se algo dá certo, se sentem fortes. Se algo falha, desmoronam, como se o próprio valor estivesse preso aos acontecimentos externos. Mas isso é escravidão emocional, porque quem depende do resultado para sentir paz, nunca estará verdadeiramente em paz. Os estoicos entendiam algo poderoso. Seu estado interno não pode ser refém das circunstâncias. Marco Aurélio governava guerras, crises, epidemias, e ainda assim escrevia sobre tranquilidade interior, porque ele compreendia uma verdade rara: o caos externo nunca será totalmente controlável.
mas sua mente pode ser treinada. E talvez essa seja a habilidade mais valiosa da vida moderna: permanecer calmo, enquanto todos perdem o controle. Existe também uma armadilha silenciosa que destrói muita gente: a comparação. As pessoas olham para o progresso dos outros e começam a acreditar que estão atrasadas na própria jornada. Mas cada vida possui um tempo diferente, uma construção diferente, uma batalha diferente. Comparação gera ansiedade, porque faz você abandonar sua própria estrada para observar a estrada de outra pessoa. E no momento em que você faz isso, perde presença, perde direção, perde identidade. O homem estoico entende que sua única responsabilidade real é continuar evoluindo em relação a quem ele era ontem. Nada mais. Porque no final, não importa a velocidade, importa a constância. A água não destrói a pedra pela força, ela destrói pela persistência. E talvez sua transformação também aconteça assim, silenciosamente, lentamente, quase invisível no começo, mas imparável com o tempo. Existe uma paz muito grande em parar de lutar contra o fluxo natural da vida. E isso não significa desistir. Significa confiar. Confiar que nem tudo precisa acontecer imediatamente. Confiar que atrasos não são fracassos. Confiar que algumas perdas estão limpando espaço para algo melhor. Epicteto dizia: não tente fazer com que os acontecimentos aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá. Essa frase assusta muita gente, porque fomos ensinados a controlar tudo. Mas controle absoluto é uma ilusão. E quanto mais você tenta dominar cada detalhe da vida, mais ansiedade cria dentro de si. O homem forte aprende outra coisa. Ele faz o melhor que pode, e depois solta, sem desespero, sem obsessão, sem destruir a própria saúde emocional, tentando prever o futuro, porque entendeu algo que poucos entendem. A vida responde melhor à clareza do que ao medo, e talvez hoje o maior bloqueio da sua mente não seja falta de capacidade, seja excesso de tensão. Você pensa demais, controla demais, teme demais, e isso sufoca sua percepção. Uma mente sobrecarregada não consegue ouvir a própria intuição, não consegue perceber oportunidades, não consegue descansar. Por isso o silêncio é tão importante, porque é no silêncio que a mente volta para o eixo, é no silêncio que você consegue ouvir a própria consciência sem interferência do mundo. Mas poucas pessoas suportam isso, preferem distração constante, porque encarar a própria mente exige coragem. Talvez seja exatamente por isso que tão poucas pessoas encontram paz verdadeira. Elas vivem fugindo de si mesmas. Mas escuta isso com atenção. Tudo o que você procura fora perde força no momento em que aprende a construir dentro. Paz, segurança, confiança, valor. Nada disso pode depender totalmente do mundo externo, porque o mundo muda o tempo inteiro, mas uma mente treinada permanece firme, mesmo no caos, mesmo na incerteza, mesmo nos dias difíceis. E talvez esse seja o verdadeiro significado de força. Não é controlar a vida, é permanecer inteiro, enquanto a vida acontece. Então, desacelere, respire, pare de tentar carregar o peso do futuro inteiro em um único dia. Você não precisa resolver toda a sua vida agora. Precisa apenas continuar caminhando, com clareza, com presença, com confiança, porque algumas das melhores coisas da sua vida vão acontecer no momento em que você parar de forçar tanto. Então escute isso com atenção. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, agradeço de verdade por ter assistido até o final, porque, em um mundo cheio de distrações, poucas pessoas ainda param para fortalecer a própria mente. Se inscreva agora no Código Soberano. Todos os dias publicamos vídeos sobre estoicismo, disciplina, autocontrole, mentalidade forte e evolução humana. Conteúdos para homens que decidiram abandonar a fraqueza,
e assumir o controle da própria vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo. Eu escolho confiar no processo. Seu comentário ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e fortalece ainda mais essa comunidade. Agora, permaneça firme e continue evoluindo em silêncio.